Levante a mão quem nunca prescreveu oxibutinina para tratamento da bexiga hiperativa. Foi uma das primeiras drogas lançadas para manejo dessa doença e, além de ter um custo mais baixo, ela permite o escalonamento da dose. A gente pode começar com 5 e terminar em até 20 miligramas dia. Mas será que o uso dessa medicação traz algum risco para o nosso paciente? É isso que nós vamos discutir no vídeo de hoje. Meu nome é João Antônio, eu sou médico urologista e esse é mais um vídeo da série Artigos que bombaram no meio científico. Esse estudo foi publicado em 2015 no JAMA. O JAMA é a revista oficial da Associação Norte-Americana de Medicina. É um periódico que tem um fator de impacto muito alto, então as publicações dessa revista geralmente causam uma comoção muito grande na comunidade científica, porque para você publicar ali, você precisa ter um estudo com consistência metodológica muito forte, porque o corpo editorial é muito exigente. Ele foi conduzido por um grupo de geriatras e farmacêuticos da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, que avaliou o uso, a utilização, os efeitos do anticolinérgico na população idosa. De acordo com a fonte que você for consultar, até 40% dos idosos hoje estão fazendo uso de medicação anticolinérgica para alguma finalidade terapêutica. Isso significa praticamente 4 em cada 10 idosos. Como a gente sabe, a droga anticolinérgica ela tem um efeito muito bom, no caso da urologia, para manejo da bexiga hiperativa, mas traz seus efeitos colaterais associados. A boca seca, o intestino preso. A gente não pode usar essa classe de drogas, por exemplo, para pacientes com glaucoma de ângulo fechado e, especialmente na população idosa, a preocupação com os riscos de alteração da cognição desse paciente. O idoso, ele tem alterações cerebrais do seu processo bioquímico, então o anticolinérgico tem o seu efeito potencializado no sistema nervoso central do idoso, com efeitos colaterais cognitivos mais intensos. Além disso, a barreira hematoencefálica se torna mais permeável com o nosso envelhecimento, ou seja, a barreira que evita a passagem de drogas entre o sangue e o cérebro fica mais permeável nessa faixa etária de população. Com isso, os efeitos colaterais cognitivos são mais marcantes quando a gente usa anticolinérgicos nesses pacientes. Especificamente, déficit de atenção, prejuízo da memória e redução da velocidade psicomotora, trazendo alterações que podem ser graves nessa faixa etária de população. A questão é que até hoje a gente achava que usando essa medicação anticolinérgica e parando o uso desses medicamentos, os efeitos colaterais desapareceriam. Esse estudo, então, avaliou um grupo de mais de 3.400 idosos que foram selecionados de forma randomizada. Eles tinham mais de 65 anos, uma faixa etária média de 74 anos, 60% do grupo era do sexo feminino e eles foram acompanhados de maneira prospectiva. Uma boa parte desse grupo tinha alguma doença neurológica de base, como Parkinson ou até mesmo AVC, e eles utilizaram critérios de inclusão e de exclusão muito rigorosos. Para a gente ter uma ideia, pacientes que tinham um quadro demencial suspeito ou comprovado, acompanhados por 1 ano, foram excluídos desse estudo. Entre as drogas anticolinérgicas avaliadas, nós temos anticolinérgicos que podem ser usados para depressão, anticolinérgicos que podem ser usados para tratamento de doenças gastrointestinais, alergias e para bexiga hiperativa. Desse grupo de mais de 3.400 pacientes, 20% deles tinham utilizado a droga oxibutinina na dose de 5 miligramas por dia para manejo da bexiga hiperativa. E eles foram então acompanhados por 10 anos, mas divididos em 5 grupos. Um grupo de pacientes que nunca utilizou anticolinérgico por motivo nenhum, o grupo controle. Um grupo de pacientes que tinha usado anticolinérgico para uma dessas finalidades por até 3 meses, antes de serem seguidos por 10 anos. O segundo grupo utilizou anticolinérgico entre 3 meses e 1 ano. O quarto grupo utilizou essa classe de drogas entre 1 ano e 3 anos. E, finalmente, um quinto grupo utilizava anticolinérgicos por mais de 3 anos, antes de ser incluído nesse segmento de 10 anos. O que eles encontraram como resultados
23% dos pacientes que utilizavam anticolinérgico antes de serem seguidos por 10 anos, ao longo desse segmento de 10 anos, desenvolveram, 23%, é quase 1 em cada 4, demência. E desse quadro demencial, 80% era dado por doença de Alzheimer, um quadro demencial irreversível, como a gente sabe. Claro que isso variou de acordo com o tempo de exposição ao anticolinérgico. Pacientes que usaram anticolinérgicos até 1 ano tiveram um risco praticamente desprezível de desenvolvimento de doença demencial. Porém, os pacientes que fizeram uso crônico de anticolinérgico por mais de 1 ano e especificamente por mais de 3 anos, apresentaram um risco 1,5 vezes maior de desenvolvimento de doença demencial, de doença de Alzheimer em relação ao grupo controle ao longo de 10 anos. É claro que esse estudo avaliou a ação da oxibutinina. Não há nenhum outro estudo que mostre efeito colateral semelhante com drogas anticolinérgicas que a gente usa na urologia, como por exemplo a solifenacina, tolterodina ou a darifenacina. Esse estudo então traz algumas conclusões importantes para a gente. Primeiro, a gente achava que quando a gente cessasse medicação anticolinérgica, os efeitos colaterais desapareceriam. Isso está se mostrando não verdadeiro. Pacientes que pararam de usar e descontinuaram o anticolinérgico, ao longo de 10 anos, passaram a desenvolver uma doença crônica irreversível. Segundo dado interessante é que foi utilizada a dose mínima de medicação anticolinérgica, independente da classe, se era para depressão, se era para alergia ou, no caso da urologia, para manejo da bexiga hiperativa, a droga e a dose utilizada foi a oxibutinina de 5 mg dia, ou seja, uma quantidade mínima, e mesmo assim a gente viu um efeito colateral tão grave como a doença de Alzheimer ao longo de 10 anos. Para nossa reflexão, fica sempre aquele conceito. Pensar em tratamentos alternativos antes de entrar com a droga anticolinérgica. Será que esse paciente não se beneficiaria, por exemplo, de uma fisioterapia do assoalho pélvico antes da medicação? Fisioterapia do assoalho pélvico é a primeira linha de tratamento da bexiga hiperativa, tanto a neurológica quanto a sem doença neurológica. Ou pensar até em outras classes de drogas, como recentemente no mercado brasileiro chegaram os agonistas beta-3. Se ainda assim a gente tiver que usar a medicação anticolinérgica, que aliás é uma droga excelente para tratamento da bexiga hiperativa, que a gente use com critério, porque ela não é uma droga inofensiva, especialmente quando utilizada por um longo período de tempo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso portal logicaurologica.com.br para continuar recebendo material como esse e seguir a gente no Instagram e no Facebook, @logicaurologica. Vejo vocês no próximo vídeo.